E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a fazer pintura, vamos aprender a colorir qualquer desenho de anime, tá? Tanto desenho de anime quanto ser realismo, qualquer desenho que você colore com um lápis de cor ou marcador, você vai fazer essas técnicas que eu vou te explicar nesse vídeo. Hoje eu tô continuando, dia 27 de julho, tô continuando a maratona aqui do canal, te ensinando a desenhar anime sem dom, tá? Sem tu ter nascido com dom, sem tu saber nada de desenho. Seguindo essa maratona, tu vai aprender a como começar os seus desenhos, como começar a evoluir na sua jornada como artista, tá bom? Ontem eu postei um vídeo explicando 5 passos, dando 5 dicas, os 5 pilares para ensinar você a desenhar, você realmente construir seus desenhos, construir seus personagens. Quando acabar esse vídeo, vou botar num card recomendando esse vídeo para você, tá? Então, assiste o vídeo até o final que vai ter muita dica muito legal, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E depois assiste o vídeo de desenhar, para um complementar o outro, tá bom? Então, hoje, no dia de hoje, eu vou falar 3 pilares. A pintura ela tem 3 pilares essenciais para fazer uma boa pintura, para fazer uma boa coloração, e você vai aprender nesse vídeo. Assiste ele até o final, que eu tenho certeza que se você dominar esses 3 pilares, você já vai estar muito bem encaminhado para fazer boas pinturas, para fazer desenhos muito legais, tá? Então, vamos lá. O primeiro pilar, muito importante que você tem que entender, se chama luz e sombra. Saber aplicar luz e sombra em seus desenhos é fundamental para fazer uma boa pintura, tá? Eu vou usar esse exemplo do Luffy que eu fiz esse desenho aí, tá? O que eu começo fazendo? Isso é uma primeira dica que é o quê? Como tu vai passar as cores pro papel. Como assim? Sempre é interessante tu passar as cores começando do mais claro pro mais escuro. Porque assim faz que tu tenha que aplicar mais camadas na sua pintura. Isso vai deixar a sua pintura mais homogênea, sem aqueles pontos brancos que atrapalham o seu desenho. E vai facilitar para você ter mais controle. Então você vai conseguir dar um contraste melhor entre as cores. E esse é o contraste que deixa a sua pintura viva, tá? E isso que é a luz e sombra, você aplicar pontos mais escuros naquela mesma parte. Por exemplo, olha como eu tô pintando a pele, tu vê que a pele tem algumas partes mais escuras, que eu apliquei um marrom nela. Isso é a luz e sombra, por quê? Nosso olho consegue ver as cores, consegue identificar as cores que estão na nossa frente através do tanto de luz que a gente vê. Por isso que se tu entrar num quarto escuro em alguma peça que não tem nenhuma luz, vai ficar todo preto, não consegue ver nenhuma cor, porque não tem nenhuma luz, então tu não consegue ver nada. Quanto mais luz tiver alguma parte alguma parte do desenho, mais claro vai ficar. Mas no outro lado, no lado oposto, sempre vai ter uma sombra. E é isso que funciona. O ponto de luz que estiver vindo do seu desenho, no lado oposto do ponto de luz, tu tem que aplicar uma sombra. Nesse desenho aqui do Luffy, o ponto de luz está mais ou menos em cima. Então perceba que eu estou fazendo as sombras do abdômen de baixo. Olha como as partes embaixo no tronco dele estão mais escuras do que a de cima. Olha como também aí tu vê que o pescoço dele tem muita sombra, ele tem várias partes mais escuras no tom de pele dele. Por quê? O pescoço, ele logo, obviamente, ele dá uma sombra o queixo ele gera uma sombra no pescoço, porque ele não deixa que venha luz direto nisso. Então, olha como tudo isso foi aplicando conforme onde que vem o ponto de luz. O ponto de luz desse meu desenho, ele é de cima, logo as sombras, as partes mais escuras serão embaixo, tá? Então entenda sempre isso. Isso é muito importante para tu entender, tá? A luz e sombra sempre vai ser o quê? O ponto de luz que estiver vendo o desenho, as sombras vão ser do lado oposto desse ponto de luz. Isso é muito importante tu entender. Então, isso é fundamental de você entender. Luz e sombra tu vai aplicar sim, tá? Outras questões. O que muita gente tem dificuldade em fazer é aplicar o contraste que eu falei das cores, tá? Então, muitos desenhistas, na hora de fazer uma coloração de uma pintura, uma coloração de um desenho, no caso, acabam pegando e deixam o desenho muito claro por inteiro, deixam muito escuro, eles não sabem aplicar o contraste certo, tá? Por isso que eu passei a dica, vá fazendo do mais claro para o mais escuro. Então, como eu aplico as minhas cores nos meus desenhos? Como eu fiz nesse desenho do Luffy? Eu comecei com um rosinha bem claro na pele,
Depois por cima eu apliquei as partes que iam ter sombra, que eu apliquei com marrom, tá? Geralmente é o marrom que vai ser a cor da sombra nos seus desenhos, tá? Então, na dúvida, tenta usar o marrom que provavelmente vai dar certo, tá? E eu fui mesclando entre as cores, então eu apliquei a primeira camada da cor principal que eu falo, né? Que é aquela cor que vai ser aquela parte do desenho. Depois a segunda camada da minha sombra. Depois eu vim com a minha cor principal de novo. Por quê? Para assim eu misturar as cores. E eu vou fazendo essa mesclagem. Então eu venho com a cor principal, venho com a sombra. Quando eu chego num ponto de que eu não quero que a sombra fique mais escura, que eu já cheguei no contraste bom, eu paro de aplicar a sombra. E aí eu aplico por cima a cor principal. A última camada da cor que tu aplicar sempre vai ser a que mais vai predominar, tá? Então é importante entender isso. Sempre tu tem que tender a fazer a última camada da sua pintura na cor principal daquela parte. Não diria sempre, eu acho que sempre é uma palavra errada minha, porque às vezes tu não vai fazer isso. Mas geralmente, tá? Então isso é muito importante você entender. Então foi isso que eu fui fazendo em todo o meu desenho. O que eu faço de diferente em alguns desenhos meus, na maioria dos meus desenhos meus, que dá um efeito ainda melhor? Eu aplico uma pintura chamada pintura 3D. O que ela faz? Ela pega e ela aumenta um nível na luz e sombra. Como assim? Ela vai pegar e ao invés de eu aplicar só a cor principal, uma camada, um tom da sombra e às vezes um tom da luz, que seria no máximo 3 tons, eu vou aplicar 5 tons. Como assim? Vou aplicar a cor principal, um tom escuro, um tom muito escuro, um tom claro e um tom muito claro. Isso é o que vai fazer uma pintura com mais contraste ainda e deixar a pintura ainda mais viva. Então olha como eu estou fazendo a bermuda. Eu começo com ela com um azul bem clarinho também, fazendo toda a parte da bermuda. Depois eu vou vir em algumas partes, eu vou aplicar o azul escuro, que vai ser a sombra. E depois disso, em algumas partes eu vou aplicar um marrom. E depois disso ainda, em algumas partes eu vou aplicar um preto, para dar mais contraste ainda. Na verdade, nesse desenho eu acho que eu não apliquei um marrom aí na calça, eu apliquei direto preto. Mas são em algumas partes bem pequenas, tá? Que eu nem deixei no vídeo, que realmente não foi em muitas partes. Para que isso serve? Para tu dar um contraste ainda maior. Então tu vai ter uma parte que vai ficar bem escura, como na roupa. Tu vê que tem 2 tons de sombra na roupa, na pele. Tu vê que tem 2 tons de sombra na pele. Então tu vê que tem algumas partes no abdômen do Luffy muito escuros, um marrom bem escuro, e outras partes um marrom mais clarinho. E depois vem o rosa claro, que é o tom da pele dele que eu tô fazendo esse desenho. Esse contraste das cores vai deixar sua pintura muito mais bonita, tá? Só que se você tá começando muito, realmente não sabe muita coisa ainda sobre desenho, não sabe muito ainda sobre luz e sombra, tá realmente perdendo do zero, talvez não seja a melhor ideia você começar já fazendo isso. É melhor você pegar uma prática na luz e sombra, mais inicialmente assim, e depois você evolui mais, tá? Você tenta fazer mais sombras, mais luzes, tá? Isso talvez seja o mais inteligente pra você fazer, porque não é inteligente você começar a aprender a desenhar com desenhos muito difíceis, porque você vai ter uma certa dificuldade para fazer os desenhos, porque são desenhos mais avançados, e talvez você fique triste com o resultado e acabe te atrapalhando o teu progresso. Então é importante você começar com desenhos mais simples. Um exemplo muito bom que eu recomendo em vários vídeos aqui no canal, tá? Faça pokémons, tá? Faça pokémons. Pokémons ajudam muito a você melhorar seus desenhos, tá? Porque pokémons são criaturas com esboço, desenhos fáceis e com pinturas de maioria com uma cor só ou 2 cores. Então isso acaba que você não tem que se preocupar com tanta mistura de cores, com tanta diferenças, e acaba fazendo o que você já tenha que praticar um pouco, tá? Então é muito interessante você pegar e fazer desenhos de pokémons, tá? Isso eu aconselho você a fazer. Então comece desenhos mais simples. Outra dica, se você quer aprender dicas melhores, mais próximas, eu criei um grupo no Telegram e no canal, tá? Que eu vou botar sempre aí no link da descrição aí, que tem um grupo no Telegram para você mandar seus desenhos, para você mandar suas dúvidas,
o que tu não sabe fazer, o que tu tem dúvida, o que tu gostaria de aprender, o que tu acha, assim, até mesmo qual é o vídeo que tu gostaria do canal, tá? Responde lá no grupo do Telegram que vai ser bem mais fácil de eu te ajudar. Lá eu consigo interagir com a galera, assim, sempre pra poder de ver cada vez mais evoluindo, tá? Então é bem interessante tu pegar e entrar no link aí na descrição pra seguir e para conseguir melhorar seus desenhos, tá? Isso também é uma dica bem importante. Outra coisa, o material, muita gente acha que tem que ter um material extremamente caro. Isso não é verdade, tá? O material ele vai afetar sim a qualidade das suas pinturas, isso é verdade, só que não vai decidir. Então, o que é importante entender? Pegar um material que você se adapte bem a seu estilo de pintura. Isso não quer dizer que ele tem que ser extremamente caro. Tem várias linhas escolares que tem uma pegada mais diferente uma da outra e conseguem dar um resultado bem legal. Então, por exemplo, esse desenho aqui eu fiz bastante com Super Soft, que é uma marca de lápis que tem uma pintura muito homogênea, que tem uma mistura muito boa, que isso se aplica muito bem aos meus desenhos. Então é importante você achar um material que combine com seus desenhos. Eu sei que talvez seja difícil, você ficar comprando várias caixinhas de lápis de cor, mas eu aconselho você, se você puder, testar o máximo de materiais possível, tá? Mas na dúvida, se não sabe nada, o Faber-Castell Ecolápis é o lápis mais simples de todos que já vai servir para a maioria dos seus desenhos, tá? Existem alguns lápis melhores? Sim, eu gosto de alguns mais. Alguns lápis eu gosto mais do que o Faber-Castell Ecolápis. Mas ele já consegue fazer a maioria dos desenhos, tá? Se você comprar essa caixinha de lápis de cor, você já vai conseguir fazer a maioria dos desenhos com uma qualidade bem legal. Outra dica também muito importante que eu aconselho bastante você fazer se você tem dificuldades na pintura, tá aprendendo luz e sombra ainda, é o que? Conhecer as suas cores. Como que você faz isso? Primeiro você pega aí, pausando aqui o vídeo para pedir que se você tá gostando, deixa um like, inscreve no canal, compartilha com um amigo, tá? Eu agradeço de coração quando você comenta, você compartilha com um amigo, você dá alguma sugestão, dá alguma dica, tá? Eu tô sempre respondendo todos os comentários, tá? Então vai embaixo e comenta alguma coisa, tá? Isso realmente me ajuda muito no engajamento do vídeo e do canal como um todo, tá? Eu realmente agradeço muito se você fez qualquer uma dessas coisas. Então vamos voltar para o vídeo agora numa dica muito importante que eu uso bastante nas minhas pinturas. Estudo um pouco quais são as misturas de cores possíveis, então qual cor combina com uma com a outra. Isso você pode fazer estudando o círculo cromático, ou então como eu fiz de pegar aí na prática mesmo e testando assim. Pega uma folha separada que também é uma dica muito boa, teste as cores que você vai usar antes de você aplicar o seu desenho. Então, cada desenho, tu vai ter que chegar numa coloração específica. Às vezes você vai fazer uma pintura que o desenho ele é uma pintura mais viva. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Analise o contexto do desenho. Então, alguma pintura que está com essa cena mais viva, um ambiente mais claro, tu vai ter que fazer uma pintura mais clara, vai ter que aplicar cores mais vivas. Então é importante tu saber misturar as coisas, tu saber testar antes, senão tu vai ir direto, a chance de tu cometer um erro é muito grande. A chance de tu ter uma ideia e acabar não sendo a melhor ideia que você pode fazer é muito grande. Então o que eu pego e faço sempre? Tem uma folhinha do lado e eu vou testando as cores. Ah, nessa roupa eu acho que eu vou pegar um marrom, um vermelho, um laranja e um pouquinho de amarelo. Testa ali qual é a sombra que tu vai fazer, faz um quadradinho, vai fazendo ali a sombra e vê como é que fica o efeito. Tu gostou do efeito? Aplica na tua roupa. Não gostou? Muda, vai aplicando outras cores. Pensa se tu pegar um laranja mais claro, mais forte, vai fazendo substituições de cores, tá? E também, como eu falei, estudar as cores, quais são as cores que se combinam. Como eu falei, vermelho, a sombra do marrom, o marrom fazer sombra pro vermelho dá bem legal, faz uma sombra bem boa. O laranja se misturar com o vermelho se mistura muito fácil. O amarelo se misturar com o vermelho se mistura bem até, tu consegue fazer uma sombra de amarelo usando o vermelho. Então o fato de você estudar o seu desenho, estudar o que você pode fazer, quais são as opções que você tem, como que as cores interagem, estudar como fazer isso,
ajuda muito a você pintar, ajuda muito a você entender quais são os erros que você pode cometer na hora de aplicar a sua pintura e assim facilitar muito na hora do seu desenho, tá? Sem falar na luz e sombra. Luz e sombra, que é o tema desse vídeo, é no princípio básico de você fazer uma boa pintura, tá? Ele se resume a saber aplicar a luz e a sombra, e tu saber misturar as cores para dar um contraste bom. Então, um desenho que tem luz e sombra, mas a sombra é muito clara, não ficou legal, vai ficar ruim, não tem contraste. Tu vai fazer um desenho que tem luz e sombra, mas a sombra é muito escura, não tem luz nenhuma, parece que tudo muito escuro, vai ficar ruim também. O importante é tu chegar no meio do caminho e fazer um contraste legal. Algumas partes muito escuras, algumas partes muito claras, como eu tinha falado na pintura 3D. Mas, novamente, a pintura 3D é uma coisa mais avançada. Talvez agora não seja mais inteligente você já começar fazendo esses desenhos, esses estilos de pintura. Mas você pode tentar fazer sim. Outros estilos de pintura que eu gosto bastante para praticar, que isso também é uma outra dica. Fazer estilos de pintura diferentes ajuda muito a você melhorar o seu desenho, ajuda muito a você aprender mais coisas. Então, um estilo que eu gosto bastante é o rachuras, que aí é bem pouco feito, mas ajuda bastante a você melhorar a sua pintura, tá? Porque você tem que fazer as linhas no desenho virarem as cores. Então, algumas partes mais escuras você tem que aplicar mais linhas, algumas partes mais claras você tem que aplicar menos linhas, que também tem vídeo no canal ensinando, tá? Mas é um estilo de pintura bem legal que ajuda bastante você entender como funciona a luz e sombra. Outro muito legal também, preto e cinza, tá? Os tons de preto. Excelente para testar luz e sombra. Se você não for bom nisso, você vai ficar horrível seu desenho. Mas tá tudo bem, tá? Realmente é para você praticar, para você entender como funciona e como você vai aplicar isso no seu papel, no seu desenho colorido, tá? Então, como funciona tom de preto, você vai todas as partes do desenho você vai fazer em tons de preto e cinza. Então, algumas partes mais claras você vai fazer um cinza, algumas partes mais escuras você vai fazer um preto mais forte. Você vai ter que aplicar muita luz em branco para ficar um efeito legal. Então, é um desenho muito top de ser feito, tá? Então, sobre luz e sombra, que eu diria pra falar seria isso. Então, é muito importante você entender. Ela é a base do desenho. Ela é sim o pilar principal. Se você não sabe fazer luz e sombra, você não vai conseguir aprender a colorir desenhos. Então, é importante você aprender luz e sombra. Esse é o primeiro passo para fazer uma boa coloração. E, reforçando, independente do material, o material não vai fazer você colorir bem ou não. Você pode colorir sim com materiais escolares, você pode sim colorir com materiais baratos, isso não vai mudar. Vai te auxiliar, sim, vai te ajudar, mas não vai definir se a sua pintura vai ser boa ou não, tá bom? Então, agora indo para a segunda parte, a segunda etapa, que seria o quê? O segundo pilar de uma boa pintura é degradê. Isso é muito importante, talvez você já tenha ouvido falar, mas ela é muito importante, isso faz muita diferença nos seus desenhos. Eu vou começar fazendo um degradê do azul escuro para o azul claro, tá? O que é o degradê? O degradê é uma passagem de tom, é você clareando o tom, você tendo uma transição mais suave. Não é como se mudasse de cor, sim, bruscamente. Como, por exemplo, esse desenho. Você vê que, por exemplo, a roupa para a pele, ela foi uma mudança de cor brusca, porque uma coisa é uma cor, outra coisa é outra cor. Mas você vê ali que no fundo ele tem uma espécie de degradê no fundo da parte da direita do Yuno. Você vê que começa lá no preto, lá no fundo, vem com um verde escuro, vem com um verde mais claro, depois termina num verde clarinho. Não foi uma passagem de tom muito suave que eu acabei fazendo, isso foi um erro meu, podia ter sido mais suave, ficou muito marcada, mas é um degradê, tá? Pode sim ser feito muito melhor do que eu fiz aí nesse desenho, mas é um degradê. O degradê é isso, é essa passagem de tom, do mais escuro pro mais claro. E é isso que eu vou fazer no primeiro quadrado. Eu vou começar com o azul escuro e vou parar no branco, tá? Isso é uma coisa importante também.
Uma ponta do degradê, a maior ponta possível é o preto e a menor ponta possível é o branco. Como assim? A parte mais escura que tu pode fazer no degradê é o preto, não tem para onde mais tu ir. E a parte mais clara que tu pode fazer no degradê é o branco, tá? Não necessariamente você tem que terminar nessas duas pontas, você pode terminar no meio termo, tá? Eu posso fazer um degradê do azul escuro só pro azul mais claro, não preciso terminar no branco. Mas se você quiser, o final sempre vai ser o branco, tá? Que é o que eu fiz nesse desenho. Eu começo fazendo um azul bem escuro, forte, assim, pressionando o azul. Não precisa quebrar a ponta, não é para tanto, mas pressionando o azul escuro bem forte, tá? Para realmente ficar uma parte bem escura. Depois vocês vão vendo que eu vou soltando o lápis. Eu solto um pouco, tá? Não é tanto, tá? Eu não faço fraco, não. Eu pego o que eu tô forçando para ficar bem escuro e solto um pouco o lápis e vou puxando. Uma coisa importante também, se o meu degradê é na horizontal, que é indo da esquerda para direita, eu tenho que fazer o meu traço na vertical. Só fazer esse traço, aí o degradê vai ficar muito bom. Não posso usar traços em outros sentidos, tá? Então eu vou soltando o lápis para que a parte da esquerda fique muito escura. Você já consegue perceber que tô dando uma suavizada. Uma dica boa que eu posso dar também é quando você começar o degradê, comece com o lápis com uma ponta mais grossa, que assim você consegue deixar mais escuro a tonalidade que você está usando, tá? Depois, quando você for para as partes mais claras do degradê, aponte ele, que você vai conseguir deixar o degradê mais homogêneo e você vai ter mais facilidade para deixar a parte mais clara, porque se a ponta estiver bem fina e se você forçar demais, ela vai quebrar. Então você consegue ter mais facilidade, você controla mais, você se obriga a ir com menos força, tá? Vocês viram que eu fiz o degradê aí do azul escuro. Eu basicamente dei essa suavizada ali no meio, mas eu pressionei bem pouco, assim, só passando pelo papel. É isso que vai fazer. Começa forçando bastante, depois diminui um pouco, até chegar que tu só tá passando em cima do papel com o lápis, né? E aí eu venho com o azul claro, que é uma tonalidade mais clara do azul. É o azul escuro e o azul claro. Eles são a mesma cor, mas são tonalidades diferentes. O que eu faço? Eu começo pressionando o azul claro por toda a parte do azul escuro. Por quê? Para misturar as cores, para deixar bem homogêneo, para tirar os pontos brancos que tem na parte do papel. E depois eu vou continuando o quadrado, forçando o azul claro. E aí o que eu faço depois? A mesma coisa que eu fiz com o azul escuro. Começo forçando, dou uma suavizada, aproveitando enquanto a ponta tá grossa, tá? Que aí ele vai ficar mais escuro. Depois que eu vi que eu já dei uma suavizada boa, eu aponto, ó, essa parte agora que eu tiro o papel, eu tô apontando o meu lápis, tá? Eu fiz o vídeo em tempo real para vocês conseguirem pegar bem. Os outros dois quadrados eu vou dar uma acelerada, mas esse vídeo foi em tempo real para vocês entenderem certinho o que eu tô fazendo. Ó, essa parte agora eu tô apontando o lápis, deixando a ponta bem fina, e agora eu venho continuando ele mais firmezinho, assim, ó, sem pressionar muito, mas soltando um pouco. Ó, olha como tá ficando mais clarinho, mais clarinho. Outra parte importante, vocês veem que eu sempre volto passando na parte da esquerda, realmente é para deixar bem uniforme. Isso é uma coisa interessante vocês fazerem também, quando a ponta estiver mais fina, que aí vocês vão conseguir preencher mais os pontos em branco. Só que tenha cuidado para não pressionar. Quando você estiver passando com o lápis mais suavemente, vocês podem se passar tranquilo por todo o desenho, que vocês sabem que vocês não vão acabar estragando. Toma cuidado para numa parte que você passou mais suave, você não forçar o lápis. Aí você vai estragar seu degradê. Então sempre vá assim, quando você estiver lá na parte da direita, fazendo a força lá do claro, tu vai passando com a mesma força, que tu só vai misturar, tu não precisa pressionar na parte da esquerda para misturar as cores, tá? Então é importante que você use essa cor mais clara, mesmo assim na parte escura, para que ela misture, tá bom? Você vê que eu passo várias vezes, eu não usei um branco, que eu sei que muita gente não tem o branco.
tá? Eu usei só caixinhas de um lápis de 12 cores mesmo, para que você possa fazer também. Eu não usei branco, aconselho. O branco você vai passar no mesmo sentido, no sentido da vertical aqui, já que o degradê é na horizontal. Se o degradê fosse na vertical, eu ia fazer o sentido do lápis na horizontal, tá? O inverso. Então, use o branco, tá? O branco vai ajudar você a misturar muito bem as cores e vai ficar um degradê muito melhor usando o branco. Agora eu vou fazer um degradê do verde, um verde forte com verde folha, tá? Que é o mesmo princípio, começa da mesma forma. O degradê você pode usar essas cores, assim, de tipo, eu fazer um degradê de vermelho. Começa um vermelho escuro, vem para um vermelho médio, vem para um vermelho claro. Você pode fazer essa opção. Ou você pode fazer um vermelho escuro, um vermelho só, fazer essas 3 tonalidades. O melhor é que você use mais lápis, que aí você consegue fazer um degradê bem mais suave, mas você consegue fazer só com um lápis também, tá? Então você pode fazer o degradê de cores, como esse aí que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um degradê de azul, eu fiz um degradê de verde, só que aí eu meio que mudei a tonalidade do verde, já que o azul foi um azul escuro e um azul claro. São a mesma cor, só que uma parte mais escura e outra mais clara. Esse aí é um verde meio forte, e depois vem um verde grama, que é um verde bem clarinho, mas não chega a ser um verde só claro, é um verde com uma tonalidade um pouco diferente, um pouco mais claro que o normal. Isso eu também posso fazer, eu posso mudar cores, eu posso fazer um degradê em cores. Qual é o problema fazer degradê de cores? As cores elas têm que se combinar, tá? Por exemplo, eu posso fazer um degradê de um laranja para um roxo. Na verdade, no caso seria o contrário, que o roxo é mais escuro. Um roxo com laranja, eu posso. Tecnicamente tu pode, fazendo essa técnica, dando uma suavidade a mais. Só que provavelmente não vai ficar muito bom, já que as cores não têm sinergia. Então, por mais que você faça de uma forma correta, aplicando essas dicas que eu tô dando nesse vídeo, provavelmente não vai ficar muito bom, porque as cores não combinam. Um roxo não combina com laranja, não faz sentido, entendeu? Então, isso que você tem que tomar cuidado, mas você pode sim. Por exemplo, o terceiro quadrado que eu vou fazer um degradê de vermelho, laranja e amarelo. São 3 cores diferentes, mas são 3 cores que se combinam, então dá sim para fazer um degradê entre elas, tá? Voltando pro degradê do verde, eu fiz exatamente a mesma coisa. Começo pressionando, vocês veem que eu sempre vou passando o verde claro. Agora vocês veem que eu tô apontando o meu lápis. Vou sempre passando, ó, pra deixar bem preenchido, deixar bem uniforme. Eu fiz uma folha lisa, por isso que ficou bem uniformezinho mesmo. Se eu tivesse botado um branco ia ficar ainda melhor, mas eu realmente não quis usar um branco para ficar todo mundo poder fazer esse degradê também, tá bom? Vocês veem que, ó, eu fiz exatamente a mesma coisa, usando 2 lápis. Eu poderia ter feito esse degradê usando um lápis só, não ia ficar tão bom, já que um lápis só eu vou ficar mais limitado, mas eu também posso fazer, tá? Também fica um efeito bem legal. O ideal é você usar pelo menos 2, talvez você pode usar mais. Eu já tive degradês que eu usei 5 lápis, mas você consegue fazer com um também, tá? Então foi esse o resultado que ficou nesses 2 degradês. Agora eu vou começar a fazer o degradê com cores diferentes. As cores que eu vou usar vai ser o vermelho, o laranja e o amarelo, como dito anteriormente. O que é o mais importante que você tem que saber sobre esse degradê de cores diferentes? É que você sempre tem que misturar as cores. Como assim? Comecei fazendo vermelho forte, soltando aos poucos. Depois eu aponto o lápis, vou passando mais, vou deixando o vermelho mais fraquinho, como eu fiz nos outros 2 degradês. Aí, quando eu for ir pro laranja, reparem o seguinte, eu começo passando em cima do vermelho, igual eu fiz nos outros 2 degradês também. Pra quê? Pra deixar a pintura mais uniforme, como nos outros 2, e para deixar para as cores se misturar no degradê. Aí fica uma passagem mais suave, tá? Eu fiz isso com o laranja, passando em cima do vermelho e depois vem o laranja. E depois na parte do amarelo eu fiz a mesma coisa. Eu passei o amarelo em cima do vermelho e em cima do laranja. E depois eu fiz a parte do amarelo.
Por quê? Para misturar as cores e assim deixar muito uniforme e deixar uma passagem bem suave. Para misturar as cores, você sempre vai botar a parte mais clara em cima da mais escura, você não faz o inverso. Então a parte laranja, que é a parte média, eu botei em cima da do vermelho e depois vim só na parte do laranja. A parte amarela, eu botei em cima do vermelho e do laranja, que é a parte mais clara. Mas eu não botei nada em cima do amarelo sozinho, porque ele é a parte mais clara. Então se eu botar outra cor, vai acabar afetando muito o amarelo. Vai deixar de ser amarelo, vai virar outra cor. Então você sempre faça isso. Não jogue uma cor escura em cima de uma clara. Joga as cores claras em cima das escuras, tá? Então, ó, fazendo o degradê, estou indo pelo laranja, fui pelo vermelho. Vocês veem que eu tô deixando o laranja mais clarinho. Como eu disse, você pode usar mais cores, eu já usei 5 cores, eu já fiz um degradê de vermelho escuro, depois para vermelho normal, depois para vermelho claro, com 3 lápis, depois usei um laranja escuro, depois um laranja claro, depois o amarelo. Eu usei 6 lápis para fazer um degradê em outras vezes, tá? Nesse daí eu só usei 3. Você também pode fazer, vai ficar um efeito melhor quanto mais lápis você usar, mas você pode fazer como eu tô fazendo aí, tá? Sempre passando com bastante calma, deixando bem uniforme, passa várias vezes, passa uma vez, passa outra, passa de novo, passa outra, passa de novo, passa várias vezes que realmente necessita que fique bem uniforme, tá? O segredo do degradê tá no quão uniforme você consegue deixar ele, tá? O uniforme é tão importante por causa da passagem, para ficar uma passagem bem suave, tá? Agora eu peguei o amarelo, vocês viram que eu começo forçando, ó, misturo as cores, o laranja fica mais uniforme, o vermelho fica mais uniforme, todas as cores ficam mais uniforme. E aí eu venho no amarelo e venho pressionando e vou soltando ele até ele terminar num branco, tá? Foi assim que eu fiz esse degradê, foi assim que eu fiz os 3 degradê, soltando, tá? Então, é uma técnica bem simples que você realmente recomendo que você utilize, que você vai ver que melhora muito a sua pintura nos seus desenhos. Foi assim que ficou esses 3, tá bom? Espero que tenha gostado do resultado. Finalizando aqui o vídeo, foi assim que ficou esses 3. Olha essa passagem, dando zoom você consegue ver algumas partes em branco ainda, tá? Mas isso é normal, já que eu não usei o lápis branco. Se eu usasse ia ficar com bem menos, mas você consegue ver que ficou muito natural, ficou bem suave, tá bom? Isso é muito importante você entender, tá? Degradê você vai usar em quase todos os desenhos. Atualmente é muito raro eu ter um desenho que eu não faça degradê. Por causa disso, ele deixa o desenho muito mais suave. Se você não faz degradê, ele fica meio estranho, fica muito artificial, fica muito... A pintura não fica tão viva. O degradê ele é muito bom para você dar esse aspecto de mais suavidade, você dar essa transição de cores melhor. Então, eu te aconselho, sempre faça degradê nos seus desenhos. Não é todas as partes que tu vai precisar fazer, ou tu vai poder fazer, mas sempre que puder, faça, que isso faz muita diferença. O terceiro ponto seria mistura de cores. Esse terceiro ponto eu vou dar um adendo que é o quê? Mistura de cores é muito próximo de pintura homogênea. Então eu vou acabar falando basicamente de mais de um do que de outro, mas os dois estão muito próximos. Os dois vão fazer as mesmas regras, as mesmas bases. Os dois eles se complementam muito bem, tá bom? Pintura homogênea. O que que influencia nisso? Primeiro, a sua folha. A sua folha é o principal ponto que vai mudar se tu vai conseguir fazer uma pintura homogênea ou não. Por quê? O que é uma pintura homogênea? Uma pintura que não tem aqueles pontinhos brancos, aqueles espaços entre o pigmento do lápis. Isso ocorre por quê? Porque muitas vezes o teu lápis, o pigmento dele, não chega naquela parte da folha, não chega naquele ponto da folha. Aí deixa aquele espaço branco, deixa aquele espaço, aquele pontinho na cor da folha. E isso acaba dando aquele aspecto meio de falhado, aquele aspecto meio estranho. A pintura homogênea é quando tu aplica em todos os pontos, deixa tudo bem aplicadinho e tu não vê marcação nenhuma, tu não vê espaço nenhum entre o pigmento e tu não vê marcação de lápis nem nada. Tu consegue misturar as cores tão bem que ela fica realmente homogênea, fica perfeitinha. Isso é uma pintura homogênea e o primeiro ponto que vai afetar é a sua folha.
Se você tem uma folha, usa aquelas folhas sulfite, aquelas folhas mais comuns, folhas muito finas e com textura, uma textura um pouquinho mais áspera. Isso não vai deixar, isso não vai dar, o teu lápis não vai conseguir preencher todos os pontos da folha, ele vai acabar deixando espaços em branco. Isso vai acontecer, tá? Não tem muito como fugir. Então é muito importante você ter uma folha, usar uma folha um pouquinho mais grossa, uma folha com uma gramatura um pouco maior, tentar uma 180 no mínimo, mais ou menos, tá? Se não me engano, as padrões é 80 gramas, alguma coisa assim, mas se não me engano é 180 a mais ok, a melhor. Claro, quanto mais grossa, melhor, mas 180 já dá pra fazer uma coisa muito boa. E sempre folha com textura lisa, tá? Pesquisa isso no Google que tu vai conseguir achar. Se tu não conseguir achar uma papelaria perto da tua casa que venda uma folha que é com a superfície totalmente lisa, compra na internet aí, tá? Eu sempre deixo aí embaixo nos vídeos o link do site que eu uso para comprar os meus materiais. Vai nesse link aí embaixo aí e compra por ele, tá? Que aí é um site confiável que tem um preço bem legal. Então entra nesse link abaixo aí e compra uma folha lisa, tá? Isso é muito importante para você conseguir ter um desenho melhor, conseguir ter algum aspecto de desenho melhor, tá? Então a folha é o primeiro ponto. Segundo, os lápis que você usa. Como assim? Alguns lápis misturam mais fácil as cores, e isso já é o terceiro ponto, que é a mistura de cor que vai deixar a sua pintura homogênea. Mas vamos falar do segundo. Alguns lápis misturam as cores mais fáceis e isso ajuda muito. Quanto mais fácil o lápis misturar a folha, as cores, mais fácil vai ser da tua pintura homogênea. Muitas vezes eu já vi isso acontecer e já aconteceu comigo, tá? Tu não sai uma pintura homogênea por causa que o lápis é ruim. O lápis não mistura as cores e não adianta, meu. Eu já peguei lápis que não misturava as cores por jeito nenhum. Não importava o que eu fazia, não importava quantas camadas eu passava, não importava o que lápis que eu usava, ele não misturava as cores. E se tu juntar um lápis que não é muito bom em mistura de cor, não é muito bom em deixar a pintura homogênea e uma folha ruim, é praticamente impossível de tu fazer uma pintura homogênea, tá? Talvez tu consiga fazer uma luz e sombra boa, mas homogênea, aquela pintura realmente bem lisa, é muito difícil. Então, se você tá com muita dificuldade nesse quesito, tenta pegar uns lápis que misturam as cores melhor e uma folha com uma qualidade superior. Isso vai ajudar bastante. Agora o terceiro ponto, que é o ponto obviamente mais importante. Os dois primeiros são pontos mais assim, que vão te ajudar, mas não adianta tu saber ter os dois pontos muito bem construídos, os primeiros dois quesitos, se o terceiro for ruim, que é o que? Mistura de cores. A pintura homogênea, ela só vai ser executada, ela só vai conseguir ser atingida se você misturar as cores. Como assim? Sempre trabalhe no sistema de camadas. Então sempre o que eu costumo fazer, que eu tô chegando à conclusão que é a melhor forma de pintar, é a melhor forma realmente que vai te ajudar a conseguir melhorar os seus desenhos. Comece o desenho do mais claro para o mais escuro. Essa técnica é um pouquinho mais difícil, tá? O que é o padrão? Que se você está muito cru ainda, se você está realmente começando muito do início, você não sabe nada sobre pintura, é o que eu recomendo, tá? Que é o que? Começar do mais escuro para o mais claro. Então qual é a técnica se você está começando muito mesmo, se você está bem no início? Pegue, veja as sombras do seu desenho, onde que fica as sombras dela, e comece delimitando as sombras e passando a camada da sombra. Aí depois por cima você vem passar a camada da cor principal, misturando com a sombra, e assim você vai fazendo, vai trabalhando o sistema de camadas. É importante, se você está começando bem no início, você já marcar onde vai ser a sombra, para você já trabalhar baseado nisso, tá? Então aí você mistura a cor por cima, tá? Sempre tomar cuidado para não forçar demais o lápis. Nunca force muito o lápis, isso acaba sim atrapalhando muito na sua mistura de cor. Então sempre passa o lápis, mas sem uma pressão ok, sem forçar muito e também sem deixar muito claro. Isso é muito importante, mas depois tu vem passando pela sombra, que já vai misturar, e você vai escurecendo aos poucos.
Se a sombra ficou muito clara e você não gostou do contraste, vem, aplica mais uma camada da sombra por cima. Novamente, sem forçar muito o lápis, sem apertar muito, senão isso vai estragar a tua mistura de cores. E aí, se você passou mais uma camada da sombra e agora você não gostou da cor principal, não gostou do contraste, passa mais uma camada. Não tá homogêneo ainda, passa mais uma camada. Vai passando sempre em movimentos circulares, é o melhor, tá? Que é o que tu mais consegue preencher a folha, isso também é muito importante. Ou então, se você passou em movimentos circulares e ainda tem um espaço branco, vai passando em outros sentidos, tá? Quanto mais sentidos você fizer, melhor vai ser a sua pintura. Mais preenchido a folha vai ficar. O que você não pode fazer, que pode estragar o seu desenho, é você fazer pressões diferentes. Vou dar um exemplo. Tu pegou na mesma parte, tu fez no sentido da vertical, depois fez no sentido da horizontal. Não tem problema nenhum. O problema é você pegar, fazer o sentido da vertical numa força e depois na horizontal fazer bem mais forte, pressionando bem mais. Isso obviamente vai deixar seu desenho marcado, tá? Então acaba que toma cuidado nisso. Isso é, como eu falei, é o método mais aconselhado se você está realmente começando bem no início. Começa do mais escuro para o mais claro. Delimita qual é a sombra, mostra qual é a tua sombra e trabalha sobre cima disso, escurecendo aos poucos, fazendo uma camada da sombra, uma camada da cor principal, uma camada da sombra, uma camada da cor principal. Esse é o primeiro ponto e essa é a dica para quem está começando realmente desde o começo. Agora, se você já tem uma experiência a mais, já entende um pouco mais de luz e sombra, já não vai se perder pelo menos nessa parte, pelo menos não vai se perder com tanta facilidade, o que eu te aconselho a fazer? Começar do inverso, começa do mais claro para o mais escuro, tá? Isso realmente eu faço na maioria das partes dos desenhos. Nesse desenho específico eu não fiz, alguns desenhos eu não faço, mas desenhos que vão ter muita mistura de cores, vão precisar que seja bem uniforme aquela parte, eu faço isso. O que eu começo fazendo? Eu começo pegando a cor principal e passando uma camada bem clarinha, uma camada bem fraca por todo o desenho. Independente por sombra, por parte de clara, por todo o desenho. Uma camada bem clarinha mesmo. E qual é a intenção dessa camada? Tirar o branco do papel. É só isso que você tem que fazer. Passa uma camada para tirar o branco do papel e tenta deixar o mais homogêneo possível naquela camada mesmo. Depois eu venho aplicando a sombra e aí eu começo o sistema de camadas. Aplico uma camada da sombra naquelas partes que vão ter sombra, escurecendo aos poucos. Depois vem outra camada da cor principal, depois vem outra da sombra e vou fazendo assim, escurecendo aos poucos. Isso vai dar um aspecto, pode parecer que não, mas essa questão de tu já ter uma camada inicial, uma camada daquela cor por baixo, ajuda muito a misturar a tua pintura, tá? Ajuda muito a misturar as tuas cores. E pintura homogênea é mistura de cores, tá? Não adianta, não existe outro segredo, não existe outra forma. Quer uma pintura homogênea? Aprenda a misturar tuas cores, tá? Então, sempre tenha paciência e sempre vá trabalhando o sistema de camadas. Pintura, mistura de cores, é impossível você misturar as cores sem trabalhar esse sistema de camadas, tá? Não vai dar certo. Sempre vai escurecendo aos poucos, vai escurecendo gradativamente e vai com calma, tá? Não tenha pressa. Outra dica muito importante que serve para pintura em geral. Não tenha pressa, não se afobe, pense o que tu vai fazer, tá com muita dúvida, pega uma folha separada e faz aquele efeito que tu quer em uma folha separada, testa se vai dar exatamente o que tu quer, usando aquela sequência, aquela coisa assim, aquele método que tu já definiu para aquela parte do desenho. Testa uma folha separada e depois tu vai para o desenho principal, tá? Isso é uma dica bem legal também. Mas principalmente tenha paciência, não se afobe. Se você fizer com muita pressa, você fizer já pensando em terminar logo, vai ficar ruim, não vai ficar homogêneo, não vai ter um contraste legal, não vai fazer uma boa luz e sombra, tá? Então isso é muito importante você entender e é algo que sempre vale a pena lembrar. Então, mistura de cores, é importante fazer isso. Outra questão que pode ajudar também, só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. O lápis branco ajuda bastante, tá? O lápis branco, a função dele, para muitos que não sabem, muitas pessoas acham o lápis branco inútil, coisa assim. Não, o lápis branco é um lápis muito bom, se não for o melhor lápis de todos. Por quê? Qual é a função dele? Misturar as cores. Então, tu tá com
alguma parte que tá muito difícil tu tirar uns pontinhos em branco, tá muito difícil assim você realmente deixar aquela mistura boa, usa o lápis branco, passa uma camada de lápis branco em cima que tu vai ver que todas as cores vão ser espalhadas na folha, então todos os pigmentos do lápis vai entrar melhor nos pontos da folha, isso vai ajudar bastante, e as cores vão se misturar melhor, vão se conversar melhor, tá? Qual é o cuidado que eu disse que tem que ter? O lápis branco sempre vai deixar a cor um pouquinho mais clara, vai deixar uma cor um pouquinho mais esbranquiçada, realmente, vai deixar um pouquinho mais clara. Então, se você fez já alguma parte bem clarinha do desenho, ou então tu queria uma parte bem escura, não é interessante você usar o branco naquela parte. Por quê? Se você fez para algum extremo, o branco vai deixar mais claro. Então, se você fez uma parte mais clara, com a intenção de ser mais clarinho mesmo, e tu passar o branco, vai ficar muito claro, talvez. Ou se você fez uma parte com a intenção de ser muito escuro e tu passar o branco, já não vai ser tão escuro. Então, tomar cuidado com os extremos, mas com a cores normais, assim, tons mais normais, entre aspas, tu pode usar o branco sem medo, tá? Ele vai te ajudar muito a misturar as cores e é bem interessante. E é uma dica muito boa que eu posso passar, que muitos cientistas não usam branco e estão perdendo muito. Você não tem noção quão bom é esse lápis. Outra questão, outra dica que seria meio que parecido com branco, mas que aí já fica mais universal, que é o quê? Sempre que você pegar e fazer alguma cor escura, alguma cor mais forte, quando tu terminar, tu vem e aplica aquela cor, um tom mais claro por cima tudo. Por exemplo, terminei a parte da roupa ali, que é um vermelho escuro. Algumas partes tem um vermelho escuro. Eu venho e por cima dela aplico um vermelho claro. Isso ajuda a misturar as cores. Serve exatamente como um branco, para misturar as cores, para deixar espalhar o pigmento, só que ele não vai deixar mais claro, ele realmente só vai conversar melhor com a cor e vai espalhar o pigmento no papel. Isso também é outra dica que serve para se você não tem o branco, ou se você está naqueles extremos que você não quer deixar a cor mais clara, mas ao mesmo tempo quer tirar alguns pontinhos em branco. Use um tom mais claro por cima daquela cor. Isso ajuda bastante, tá? Você realmente pode perceber isso, tá? Outras dicas mais assim, mais por cima que te ajudam a deixar uma pintura mais homogênea. Degradê. Degradê, se você não tem noção, se você não sabe fazer, ajuda bastante na sua pintura também, tá? A questão de tu fazer uma transição suave, dá um aspecto mais homogêneo, dá um aspecto mais vivo, dá um aspecto muito melhor pro seu desenho. Então, se você misturar essas três técnicas, fazendo uma boa luz e sombra para deixar uma pintura bem viva, aplicar um bom degradê, com paciência, calma, realmente focar na transição de cores e misturar bem as cores, tu vai ter uma pintura muito homogênea e muito viva, e isso vai transformar suas pinturas, tá? Então, são esses três passos principais que você precisa ter muito bem feito. Luz e sombra, degradê, mistura de cores, que eu falei bastante de pintura homogênea, porque elas são meio correlacionadas, assim, elas são muito próximas uma da outra. Mas você precisa tendo essas três características, esses três pilares da pintura bem construídos, você vai conseguir colorir qualquer desenho, tá? Então eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o inscrever no canal, compartilhar para o amigo. Clica aí nesse vídeo agora explicando as 5 dicas, os 5 passos para aprender a desenhar qualquer coisa, tá? Vou deixar o link aí. Clica nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Ele deu mais de 1 hora porque eu realmente falei muita coisa e falei muita coisa muito legal que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Te espero no dia de amanhã para a conclusão dessa maratona. E até mais, até a próxima. Tchau.